seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês então sobre o livro O Outro, o Mesmo, do autor Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Acevedo. Este autor argentino, nascido em Buenos Aires, aí no século XIX, e que foi um dos maiores escritores do século XX. Esse livro, O Outro e o Mesmo, ele foi escrito entre os anos 1936 e a 1966 e possui a tradução de Leonor Cabral. Bem, esse livro ele não foi construído para já ser publicado. Sendo um livro então de poemas, ele foi compilado durante muitos anos da vida de Borges. Então Borges foi um poeta, um ensaísta, crítico literário, ele foi um poliglota, então ele conhecia outras culturas. Desde muito cedo ele teve o acesso então à língua inglesa. Inclusive o seu pai, que era um advogado, queria muito que Borges também o incentivava muito a leitura. Então, naquele livro, né, Por que Ler Borges, a professora conta, né, a autora conta que o pai de Borges queria muito que Borges, né, incentivava muito ele a ser um escritor, uma carreira que o pai de Borges não teve, então, essa oportunidade de segui-lo, mas ele queria muito que o filho conseguisse trilhar esse caminho. Borges conseguiu viver aí também em outras nacionalidades, em outros países, conhecer outras culturas, e ele pegou então muita bagagem mesmo e trouxe para dentro dos seus livros. E aqui neste livro, o Jorge Luiz Borges, ele traz então pra gente um compêndio de tudo aquilo que ele via através dos seus próprios olhos, quer da literatura, quer das pessoas, da religião, de Deus, o que se passava dentro do seu coração. Então, sendo um livro de poema, a gente tem que entender que Jorge Luiz Borges escrevia muitas coisas para ele mesmo, para ele entender o que estava se passando dentro dele mesmo. Então, vai ter poemas aqui que você vai pegar que você não vai entender muito bem o que Borges estava querendo dizer com aquilo. Mas aquilo fez muito sentido para ele no momento em que ele escreveu. Então, a gente precisa ter um certo discernimento ao fazer a leitura, quer seja de poemas ou de outros livros, mas principalmente de poemas, porque via de regra o autor ele escreve conforme os seus sentimentos que está se passando ali naquele momento. E aqui não foi diferente nesse livro do Borges não, viu? O Outro e o Mesmo. Com o passar dos anos, o Borges ele foi escrevendo sobre os autores. Então aqui a gente tem sobre Franz Kafka, ele vai falar muito sobre Franz Kafka, inclusive o Kafka influenciou bastante o Borges, ele gostava muito deste escritor. Temos também sobre Homero, temos outros escritores grandiosos. A gente aqui entende um pouco de como Borges pensava, como que ele via a vida. E como um bom crítico da literatura, ele também não deixa de fazer críticas a alguns sistemas, à política, à sociedade, nestes poemas. Então, tudo que envolve o ser Borges, ele acaba então incluindo aqui nos seus poemas. Borges nasceu em agosto de 1899, ali no século XIX. Então, quando ele começou a escrever esses poemas, em 1940, ele estava então com seus 41 anos de idade. Então, com 41 anos de idade, né, os anos verdes, como diz Machado de Assis, já passaram ali, mas embora ainda tenha o vigor, tenha aquela força, Borges com certeza viu muitas coisas na sua vida, conseguiu experimentar, ele viajava bastante, morou em outros países, da sua própria também região, na sua cidade, no seu país. Com certeza ele conseguiu também muitos conhecimentos. E aqui, fazendo a leitura desses poemas, eu percebi que Borges estava extremamente pessimista quanto à vida, quanto sua área sentimental, quanto à vida, à esperança, né? A gente tem aquele ditado que a esperança é a última que morre, mas Borges aqui, ele não estava muito esperançoso quanto à vida no auge dos seus 41 anos de idade. E ao decorrer, então, desses poemas, né, que a gente começa lá no primeiro poema, né, que foi escrito, então, em 1940, e a gente vai, então, né, tendo essa sequência de poemas escritos nos anos posteriores, e cada vez mais um pessimismo
sobre a visão dele, sobre a vida, sobre as coisas, sobre o sistema, sobre vários segmentos, né, da vida que compõem, que fazem parte do nosso dia a dia, né, o normal da vida do ser humano. Então ele acaba não sendo muito positivista e sim pessimista. E uma área que eu achei muito, assim, frustrante, porque eu gosto da persona Borges, foi a área espiritual dele. Então ele não achava como se ele visse apenas escuridão. Então aqui teve um momento que ele falava, né, que do outro lado, né, após este momento, né, daqui da vida, escuridão ou coisas que ele não conseguiria ver, enxergar mesmo, né, o ser Deus, né, Deus o ajudando ou estando ao lado dele. E inclusive, né, tem em uma entrevista que eu vi de Borges, o entrevistador perguntou, né, o que é a vida, Borges? E aí ele escreveu que a vida é uma grande aventura, né, que a gente passa por essa aventura no decorrer da nossa vida. E ao contrário, o entrevistador também perguntou, então o que é a morte? Ele disse que é o fim dessa aventura. Então ele acaba, assim, não tendo muitas esperanças quanto à vida após a morte. Então ele não acredita que há um céu que poderia receber. E isso na entrevista, né, que ele disse sobre a aventura, ele disse isso com os olhos, sabe, cheio de lágrimas. E ele já estava bem senhor de idade, então parecia que ele estava ali vendo já o seu fim, né, a sua partida. E com este livro, eu trouxe para mim a reflexão de que a vida é muito breve, de que tudo é muito breve, né? Tudo muito perene, é muito escasso. É como se você entra na água, né? Entra lá na praia, pega um pouquinho de areia, né? Joga para cima e a areia vem descendo juntamente com as águas. Então, é assim também que é a vida. Inclusive, né? Lendo, sabe, tentando perscrutar um pouco nas entrelinhas desses poemas que Borges escreveu, eu lembrei bastante do rei Salomão, né, que foi o homem mais sábio que já pisou na terra, e ele percebeu, né, que lá em Eclesiastes, né, na verdade em Provérbios e em Eclesiastes, né, que tudo é vaidade, que tudo não passa, né, de caprichos humanos, seja guerra, seja muitas vezes prazeres, seja querer ter o melhor para si, porque a gente vê, né, que o orgulho, conforme o Timothy Kelly diz, é ter melhor e mais do que o outro e não mesmo para me satisfazer. Então Borges trouxe, né, esse tanto, ele dá esse tanto de deixas para a gente pescar no nosso próprio pensamento, no nosso próprio viver, o que está faltando e, na verdade, ainda mais, o que nós estamos deixando de fazer enquanto temos vigor, saúde, decisões, né? E o que nós estamos conseguindo fazer com a vida, com o tempo que ainda nos resta, né? Tem pessoas que falam que algumas dizem mais um dia, outras dizem menos um dia, né? Que menos um dia se aproxima mais dos seus aniversários, das suas rugas a mais, dos seus anos, né, grisalhos. Mas, por outro lado, né, o que Jorge aqui eu não percebi que ele via era uma luz no fim do túnel, talvez para ele, quer seja na velhice, porque ele foi um homem muito honrado, seja, né, em postos, porque ele foi, então, ele comandou uma biblioteca, né, lá em Buenos Aires, então, assim, ele teve muitas pessoas que estavam ao lado dele, que com certeza o ajudavam, o elogiavam, mas deu para perceber que aquilo não é a razão de existir, de tentar fazer as coisas profissionalmente da melhor forma possível. Então ele recebeu muitos prêmios, recebeu muitos aplausos, muitos parabéns, mas isso tudo não abrandou ou não preencheu aquilo que ele sentia por dentro, a necessidade que ele tinha. Então isso deu para perceber aqui nas obras de Borges. Então eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês um pouco do que eu percebi
ao longo da leitura aqui desses poemas, eu fui fazendo as anotações, fui querendo aqui pesquisar um pouco, né, um pouco mais sobre as obras de Borges, inclusive por que ler Borges após finalizar essa leitura, né? Eu já dei uma iniciada ali, estou na introdução desse livro e com certeza vai ser uma leitura que eu vou tirar bastante também um pouco mais sobre as obras desse escritor. Então, e sobre esse escritor. Então, vou conversar com vocês rapidamente sobre alguns dos poemas que ele escreveu, algumas das minhas anotações. Então, o primeiro poema é A Noite Cíclica, que foi dedicado a Silvana Bouric. Ele disse o seguinte: não sei se voltaremos em um ciclo segundo, como voltam as cifras de uma fração periódica. Sei, porém, que uma obscura rotação pitagórica, noite após noite, deixa-me em um lugar no mundo. Então aqui ele está falando o seguinte, né? Ele fala sobre a teoria de Pitágoras e ele fala que ele não sabe o que vai acontecer durante o mundo, né? O mundo, a gente sempre ouve, né, aquele ditado que o mundo dá voltas, né? Cuidado com as voltas que o mundo dá. Então eu acredito que Borges poderia estar falando nesse sentido aqui a Silvana. O outro poema é Do Inferno e do Céu. Ele vai citar o John Milton, né, do Paraíso Perdido. Então, ao longo aqui, ele vai citando muitos grandes escritores. Ele diz: John Milton, não pesará o geado labirinto. No cristal de um sonho eu vislumbrei o céu e o inferno todo prometidos. Ao retumbar o juízo nas trombetas últimas e o planeta milenário for esquecido e bruscas de acessarem, ó tempo, tuas efêmeras pirâmides, teu colorido e linhas do passado. Então aqui ele está falando do juízo final, aquele que está lá em Apocalipse, que é anunciado durante todos os evangelhos, desde a criação do mundo. Então, aqui ele está falando o que eu disse, né, sobre a brevidade, sobre o colorido do céu, o colorido da terra, sobre os nossos afazeres, às vezes, né, damos tanto tempo, tanta atenção a coisas que são tão perenes, e só que no dia do juízo final, né, ele está falando aqui, ó tempo. Foi um tempo, às vezes, que não foi bem usado, bem gasto, bem investido. Inclusive, né, em Provérbios fala que melhor é aquele, quando você vai a um lugar onde há choro do que onde há riso. Porque onde há choro, você acaba refletindo sobre a sua vida, mudando o percurso de muitos caminhos que talvez você esteja tomando de uma forma incorreta. Poema conjectural. Escuto os cascos de minha quente morte que me busca com ginetas, com belfos e com lanças. Pisam meus pés à sombra já das lanças que me buscam. O escárnio desta morte, os ginetes, as crinas, os cavalos. Há um poeta menor da antologia. A memória dos dias, onde está? Dos que na terra foram teus, tecendo dor e alegria e foram para ti o universo? Porém, os dias são uma rede de triviais misérias e haverá melhor sorte que a cinza do que está feito o ouvido? E ao longo também desses poemas, Borges ele vai dando referências bíblicas, além do juízo final, das trombetas, sobre céu, inferno, ele vai citar então alguns versículos. E aí, no poema Mateus 25:30, eu vou ler para vocês o que está neste versículo então, que diz o seguinte: tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, nesse versículo, nessa passagem, Jesus está contando uma parábola sobre alguns servos. A parábola dos talentos, que chama essa parábola. Que vai falar então que ele vai dar, né, vai distribuir alguns talentos, algumas moedas para alguns servos. E aí aquele senhor, após distribuir as moedas, ele se retira. E aí alguns dos seus servos acabam colocando então para render aquele dinheiro. Só que um enterrou o talento dele, né? Enterrou a moeda dele. E depois ele perguntou, né? Mas os outros conseguiram rendimentos, por que você não? E aí ele falou que teve medo. E aí houve essa resposta. Frente a isso, Jorge Luiz Borges disse o seguinte: que de repente foi o juízo universal, desde o invisível oriente e desde o centro de meu ser, uma voz infinita disse essas coisas, não essas palavras, que são minha pobre tradução temporal de uma única palavra.
Estrelas, Pão, Bibliotecas Orientais e Ocidentais, Fronteiras do Brasil e do Uruguai, Dias Mais Populosos que Balzac. E ele vai enfocar também sobre a penosidade da vida. Então ele vai dizer assim: os trabalhosos anos desafia, feito de pó e tempo, o homem dura menos que a inconsequente melodia. E aí o poema que leva então, né, esse nome do título, O Outro, diz assim: o outro. No primeiro dos vastos e milhares hexâmetros de bronze, a vista cega, invoca o fogo arcano ou a musa ilega, a ira de Aquiles em cantares. Sabia que outro, um deus, é o que fere, com raio brusco nossa faina obscura. Séculos depois diria a escritura que o espírito assopra onde quer. A cabal ferramenta a seu escolhido, dá sem piedade o deus jamais nomeado. A Milton a sombra de emparedado. O desterro a Cervantes e o ouvido é seu que perdura na memória do tempo secular. Nossa é a escória. Então, pessoal, eu acredito que deu para perceber um pouco, né, sobre o como que Borges estava encarando, né, a sua vida aí no auge de a partir dos seus 40 anos de idade. E foi um livro que me trouxe, né, bastante essas reflexões sobre a velhice, né, sobre a brevidade da vida. Inclusive, quando eu finalizei essa leitura, eu precisava estar guardando no ambiente e apareceu uma senhora muito, mas muito velhinha mesmo. E ela estava tremendo, estava de bengala, estava encurvada. E aí um senhor, um pedreiro que estava passando, disse assim: como é o final da vida? A gente tem que pedir a Deus saúde. E ali logo eu me atinei nesses poemas de Borges, né? Como que casou tudo. E como que hoje, se estamos assim, né, no vigor da saúde, no vigor dos anos, nos anos verdes, nos anos maduros, como que é importante construir esse futuro até lá. Construir, quer seja, né, uma boa conduta, boas ações, um bom pensamento, construir a si mesmo. E já que eu estou com a Bíblia aberta, abri aqui no Salmo 39, vai complementar direitinho o que eu acabei de conversar com vocês, que é o seguinte: eu disse, vingarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me ao peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então, olha só que interessante, né? Esse daqui é o Salmo, acredito que é o Salmo de Davi, é o Salmo davídico. Então, foi um livro mesmo, sabe? De reflexão sobre isso e que muitas vezes, né, as pessoas passam, né, por dificuldades, por percalços, obstáculos, que as deixam, né, dessa forma muito reflexiva e que as põe em um nível, às vezes, de ensinar também os outros. Eu acho isso extremamente incrível e foi isso que Borges acabou, assim, tirando, né, eu consegui tirar essas reflexões desse livro, O Outro, o Mesmo. Tem outros livros que eu também quero fazer a leitura de Borges, e se você já leu outros livros de Borges, né, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu vou gostar bastante de ler, de saber quais que você leu. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, né, que eu vou conversar aqui com vocês sobre alguns dos livros. ¿Qué es para usted la vida, Borges? Es una interesante aventura, que estamos comprometidos en la aventura. Y por contraste, Y que moriremos emprendiendo esa aventura, con feliz o con adversa fortuna.